Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Kim Raoni aqui à sua disposição para falarmos sobre mais outro conteúdo de educação física. Vamos lá? Aula 13, objeto de conhecimento, fundamentos da natação, pessoal. Vamos lá, a gente vai aprender hoje sobre estilos da natação, fundamentos e regras das principais provas de natação. Então é isso mesmo, pessoal. Acompanhe junto comigo aí no nosso próximo momento. Muito bem, então o que é natação, pessoal? É uma atividade física praticada na água. Outros também conceitualizam como a capacidade do homem e de outros animais de se deslocarem através de movimentos efetuados no meio líquido, geralmente sem ajuda artificial. Então a gente pode juntar esses dois conceitos e entender que a natação é uma atividade física praticada na água com o objetivo de se deslocar através de movimentos, utilizando o corpo, no meio líquido. Muito bem, então aí a gente tem esse conceito de natação. O objetivo da natação nada mais é do que você nadar, é você fazer o seu movimento dentro da água, e aí vai depender de modalidade para modalidade o que leva você a alcançar esse objetivo. É o quê? É ser o mais rápido, quem nada mais rápido? Ou é quem tem mais resistência na natação, quem nada maiores distâncias? Ou então quem consegue saltar, cair no meio aquático da forma mais perfeita possível? Então tem várias formas de se praticar essa natação, sendo que a mais popular de todas é a natação que a gente conhece como aquela que disputa quem é o mais rápido nessa competição. Então esse é o conceito da natação que nós temos de hoje. A natação é um dos esportes mais populares que existem. Você consegue aí facilmente entrar numa academia de natação, ou mesmo se você tem um próprio ambiente natural propício, você pode praticar a natação nesse ambiente, no rio, no lago e assim por diante. Então veja que a natação ela é bastante acessível. Mas como que se originou isso? Como que o ser humano decidiu alguma vez na vida dele, eu vou entrar nessa água e eu vou tentar chegar até o outro lado ali do rio? Como que aconteceu isso? A gente vai avançar um pouco aí na história da natação e ver como que aconteceu. O ato de nadar existe há milênios. Então ela vem desde lá da pré-história, pessoal. O registro mais antigo sobre a natação remonta às pinturas rupestres de cerca de 7.000 anos atrás. As piscinas exclusivas para competições de natação só passaram a ser utilizadas entre os anos de 1930 e 1940. Olha só que interessante, pessoal. As piscinas mesmo, utilizadas para fins de competição, só surgiram aí nessas décadas já do século XX. Mas a natação, os conhecimentos de nado, as técnicas de natação, elas já foram surgidas lá desde a pré-história. Em algum determinado momento lá do homem pré-histórico, alguém pensou, eu preciso nadar isso daqui para chegar do outro lado. Acho que lá do outro lado deve ter comida, deve ter caça ali, talvez tenha presas para a gente caçar e trazer para a família com mais fartura. Talvez ali daquele lado também, se eu conseguir atravessar até lá, pode ser que eu me livre aqui dos predadores ou então da minha tribo inimiga. Então alguém em algum momento tentou, observou como é que outros animais mamíferos fazem para nadar, para se locomover no meio líquido e tentou imitar. Ele observou, olha, até que o macaco ele consegue nadar para conseguir pegar aquele peixe ali. Ou então a onça, o tigre,
consegue nadar, às vezes até a preguiça também, né, consegue nadar. Então, em algum momento, o homem pré-histórico observou a natureza. E aí ele também descobriu que é muito legal de brincar na água, né, que é muito legal de você, é bastante divertido pular na água, brincar. E é uma habilidade bem interessante, de repente até mesmo ficar um tempo embaixo da água, né, para se camuflar dos inimigos, ou então atingiu sem querer uma casa de abelha e vai lá se protege no interior no fundo da água, né? Então não se tem registros, fatos sobre como isso aconteceu. O que se sabe é que através de pinturas rupestres o homem já sinalizava que ele sabia sim como sobreviver no meio líquido. Isso foi passado de geração para geração. Grandes civilizações, como os egípcios, já utilizavam a natação como um aprendizado muito importante para as crianças, né? Então, muitos egípcios já sabiam nadar, já utilizavam técnicas de natação, até porque eles tinham uma relação muito grande com o rio Nilo, que era o rio principal deles, né? Que ofertava para eles água, alimentos e também um meio de locomoção ali naquele deserto, né? Os gregos, né, os helênicos também, eles dominavam muito bem as técnicas de natação, porque muitos deles exerciam a função de pescador, né? Eles eram pescadores, mas eles também já dominavam as técnicas de embarcação, eles já sabiam construir e manipular embarcações. Então, logicamente, também era muito importante saber nadar, caso precisasse cair no mar, né? Então, para poder se salvar, era necessário saber nadar. Os romanos copiaram também a mesma ideia, sendo que os romanos foram os primeiros a construir a ideia de piscina, né? Eles também, dentro das casas de banho, eles faziam grandes piscinas que era para fins lúdicos, para brincar um pouco, para relaxar e praticar natação, certo? Mas aí veio a Idade Média, né? E aí começou-se a tirar do meio cultural a prática da natação. Por quê? Porque para nadar você precisa ficar com poucas roupas, né? Isso daí era visto como algo pecaminoso. Então, a Idade Média, a Igreja, acabou com a questão da prática da natação, proibiu, né, isso daí, e poucas pessoas então tinham acesso, a não ser aquelas que encontravam um rio, um ambiente natural, e aí tentavam se arriscar a nadar. Mas houve uma quebra muito grande nesse conhecimento. Só anos mais tarde, já lá por volta do século XVI, é que durante as grandes navegações eles chegaram numa terra desconhecida, que eram as Américas, e aí eles tiveram contato então com os indígenas que já moravam aqui nas Américas. E eles observaram que os indígenas, eles tomavam banho no rio, eles sabiam nadar, eles pulavam da árvore, caíam lá no rio e não se afogavam. Eles tinham uma relação muito grande e um conhecimento muito bom, uma habilidade muito bem desenvolvida de natação. E aí eles então começaram de novo a reaprender isso, né, com os indígenas e trazer de volta para os conhecimentos, né, europeus, para as práticas europeias, e aí a natação começou a ressurgir. Até então, que lá perto do período do Barão de Coubertin, então ele decidiu implantar a natação nas Olimpíadas. Aí pronto, aí a natação começou a se tornar um esporte oficial mesmo, tá bom? Bom, agora que a gente já estudou um pouquinho essa parte da natação, da história da natação, vamos ver quais são os princípios hidrodinâmicos da natação. O que são esses princípios hidrodinâmicos? São aqueles princípios da física que permitem que a gente consiga nadar, ao invés de ir lá para o fundo da piscina, para o fundo do rio, a gente consegue nadar. Você já parou para pensar nisso? Por que algumas pessoas, né, principalmente as mulheres, as crianças, pessoas mais gordinhas também, elas conseguem flutuar com mais facilidade?
E por que que muitos homens, pessoas bastante magrinhas ou com muita massa muscular, vão geralmente lá para o fundo do rio ou da água, né? Então, isso tudo é por conta dos princípios hidrodinâmicos. O que que eles nos dizem? Os princípios mais importantes a serem considerados são empuxo, impacto, pressão, hidrostática, resistência, temperatura, equilíbrio, turbulência, fricção e velocidade. Olha só, vamos falar rapidamente aqui de cada uma delas. Das principais, por exemplo, o empuxo. O empuxo é um princípio hidrodinâmico que faz com que você consiga carregar alguém bem mais pesado com muita facilidade dentro da água. Você já fez essa experiência, às vezes brincando com alguém, ou então com seus pais, seu namorado, sua namorada, seu cônjuge, né? Às vezes está lá, aí você carrega nos braços daquela pessoa dentro da água. E aí parece que aquela pessoa ficou super leve, né? Você não sente o peso daquela pessoa, você caminha para um lado e para o outro dentro da água, né? E aí não cansa. Até que quando você decide sair da água, parece que aquele peso todo começa a voltar, né? É a regra do empuxo. Então, a água ela tem essa propriedade de, por ela ter uma massa muito maior, ela sustenta o peso dos corpos que estão nela, né? Então, isso torna as pessoas bem mais leves, né? Isso daí faz com que as pessoas tenham uma força que levantem elas, que leva elas para cima. E é esse princípio também que serve para as embarcações. Por que as embarcações, quando estão na água, elas não afundam? Né? Porque a área delas permite que o empuxo levante elas, mantenha eles na superfície. Tá? Vamos ver outro princípio importante também? Aí, a questão da temperatura, gente. A temperatura. Quanto mais gelada é a água, mais difícil é de flutuar. Quanto mais quente também, é mais fácil de flutuar. Certo? Então, esse é outro princípio muito importante que vale a gente levar em conta. Turbulência, gente. A turbulência, ela também vai atrapalhar o equilíbrio dentro da água, ou então a flutuação. Você já tentou nadar no Rio Negro e no Rio Amazonas, ou no Rio Solimões, de água barrenta? O Rio Solimões ele tem uma turbulência muito grande. É o tempo todo aquela correnteza passando, muitas ondas, e aí você tem muito mais dificuldade de se manter equilibrado ali, né, flutuando, do que no Rio Negro, que é mais calmo, tem menos correnteza, certo? E aí ele tem menos ondas. Então essa questão da turbulência também influencia o equilíbrio dentro da água. Vamos avançar aqui, vamos falar sobre a natação esportiva. Então, a natação competitiva pode ser disputada individualmente ou por equipes. Os participantes competem em percursos e os que chegarem primeiro ou em melhor tempo serão os vencedores. Nas principais competições, a piscina usada é de 50 metros, dividida em 8 raias. Olha só, esse finalzinho aí ele é muito importante, se vocês quiserem anotar. As principais competições, as competições oficiais, tá, da Federação de Natação, é numa piscina de 50 metros. Sempre a piscina olímpica, chamada de piscina olímpica, né, são as piscinas oficiais, elas têm 50 metros de comprimento. Tá bom? Então, essa é a distância oficial. Existem competições que é na metade disso, é de 25 metros. Mas elas não são muito utilizadas, a não ser em competições mais regionais, né, locais. Mas as piscinas de competições mais internacionais são de 50 metros. Tá? E ela é dividida em 8 raias, ou seja, aquela listrinha que tem para cada lado assim, da piscina, aquilo é chamado de raias. E agora vamos falar sobre os estilos da natação. São esses daqui, ó, crawl, costas, peito e borboleta, também conhecido como nado golfinho. O nado crawl
que é o primeiro dos estilos de natação, é o mais rápido de todos. O atleta se posiciona com o peito para baixo, né, para o fundo da piscina, e ele fica numa posição horizontal com o nível da água. Aí, então, ele começa a fazer movimentos circulares alternados com os braços em posição paralela ao corpo. São as braçadas. As pernas também se movimentam para cima e para baixo, alternadamente. Essas são as pernadas. Quando um dos braços está fora da água, o nadador pode virar a cabeça para respirar desse lado. Então, no nado crawl, é aquele nado que todo mundo tenta fazer, né, alternando as braçadas. Então, as braçadas são feitas com os braços alternados. Lógico, né, na piscina é possível a gente baixar a cabeça, nadar com a cabeça baixa, que diminui mais a resistência da água. No rio, não é tão possível assim, porque você precisa visualizar para onde você está indo, né? Então, geralmente a pessoa nada com a cabeça para fora da água, que é o famoso que o pessoal chama de cabocral, né? O nado crawl do caboclo. Então, olha só, quando você realiza o movimento com os braços, é chamado de braçada. E o movimento das pernas é as pernadas. E no nado crawl, esses movimentos, tanto da braçada quanto da pernada, é feito alternado, né? Um sobe e outro desce. E no braço, um gira, depois o outro gira, certo? Sempre fazendo esse movimento, impulsionando o corpo. Vamos para a próxima, que é o nado costas. O nado costas é similar ao crawl, sendo praticamente uma inversão. Ou seja, o atleta ele fica de costas para o fundo da piscina, né? Decúbito dorsal significa ficar de costas, de barriga para cima. Ou seja, o atleta fica com o peito voltado para cima e as costas voltadas para o fundo da piscina. E aí ele realiza, então, os mesmos movimentos do nado crawl, só que ao contrário, né? Ele vai também fazer braçadas alternadas, só que para trás. Bom, fazendo esse movimento aqui, puxando a água para o outro sentido, né? Você vai então se deslocar no sentido da cabeça, né? Da cabeça para a outra direção, quando você está na posição horizontal. E a perna também faz o movimento alternado, auxiliando ainda mais esse nado, tá? O bom do nado costas é que você já está com a cabeça para fora da superfície, então você vai o tempo todo respirando. Tá? Não precisa ficar com a cabeça submersa. Outro estilo é o nado peito. Esse é o mais lento dos estilos, né? Isso não significa que ele seja também lento. Esse é apenas o mais lento dos estilos. Mas quem assiste uma prova de nado peito vai ver o quanto que os atletas nadam rápido nesse estilo. Ele acontece assim, fica em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo. Os movimentos de braçadas e pernadas têm que ser simultâneos para seus respectivos membros. E a cabeça tem que quebrar a superfície da água a cada ciclo de braçada e pernada. Como é que é esse nado peito, então? Traduzindo aí esse conceito. Vocês já viram como é que o sapo nada? É quase o estilo do nado do sapo. Né? Como é que ele faz? Ele começa aqui com as mãos juntas na frente do corpo, né? E aí depois ele estica o braço e puxa. Depois volta para o meio, estica e puxa. Tá bom? Então esse é o nado peito. Você vai estar, na verdade, não totalmente de peito para baixo, você vai estar um pouco de frente. E aí você joga os braços para frente, vira e puxa a água para trás. Depois retorna para o meio e puxa. Tá bom? Enquanto isso, a pernada faz o movimento ao mesmo tempo, também realizando um movimento circulatório com as pernas. Então você joga as pernas para o lado, tá bom? Para fazer esse movimento circulatório. Não é pernada alternada, é uma pernada circulatória, que vai lhe auxiliar, então, na abraçada e na impulsão para frente, tá bom? Então, esse é o movimento do nado peito.
E agora nós vamos falar sobre o nado borboleta, que também é chamado de nado golfinho. Então, nesse estilo, os braços devem ser levados juntos à frente, por sobre a água, e trazidos para trás, enquanto as pernas realizam movimentos de cima para baixo simultaneamente. Nesse caso, vamos começar analisando a pernada. A pernada é muito parecida com o nado sereia, que o pessoal chama, nado sereia, que é assim, ó. As pernas ficam juntas, e aí na água você realiza um movimento de pernada com os dois pés juntos, tipo como se fosse um rabo de peixe, Então você faz esse movimento com as pernadas. Por enquanto, por exemplo, se você quer aprender esse nado, por enquanto faz só com os braços próximos ao corpo. Aí você está lá na água, e aí você começa a fazer movimento ondulatório das pernas, tipo como se fosse um rabo de peixe batendo na água. Só dessa maneira. Quando você dominar esse movimento com as pernas, você começa a alternar, então, os braços, fazendo o movimento de S, por baixo, depois sobe. Aí puxa de novo para baixo e sobe. Tá? O tempo todo esse movimento aí, certo? Então agora vamos ver as provas de natação esportiva. Olha, esse daqui não tem jeito, pessoal. Tem que decorar, tem que anotar aí, tá? Quem tem dificuldade de memorização, anota, porque daí essas provas elas são fixas, são algo que a gente só aprende mesmo memorizando. Então, olha lá, nado livre é um tipo de prova da natação, prova de nado livre. Elas podem ser de 50 metros, 100 metros, 200, 400, 800 e 1.500 metros, tá bom? Somente essas provas aí de nado livre. O nado costas sempre vai ser no tipo de 50, de 100 e de 200 metros. O nado peito é no de 50, de 100 e de 200 metros. As provas de nado borboleta, nado para 100, 50 e 200 metros. Aí tem as provas medley individual, 200 e 400 metros. Revezamento nado livre, que é de 4 por 100. E o revezamento medley, que é 4 por 100 metros também. Tá? O que é o medley? O medley é um estilo de prova que você faz os 4 estilos. O crawl, costas, peito e borboleta. Então, esse é o medley. E ele é feito em 200 e 400 metros. Revezamento é quando você reveza os nadadores. Então, no caso do revezamento do nado livre, vão ser 4 nadadores, cada um deles nada 100 metros. Já no revezamento medley, vai revezar os nadadores e cada um deles também vai fazer um tipo de estilo. Então, um vai nadar 100 metros no estilo livre, outro vai nadar 100 metros no estilo costa, outro 100 metros no estilo peito e outro 100 metros borboleta. Então vamos agora para algumas regras oficiais da natação. Olha lá, nas provas de livre, peito, borboleta e medley, a partida é feita fora da água. Então eles partem naquele bloco lá de cima da piscina. Nas provas de costa e revezamento medley, a partida é feita dentro da água. Então eles já começam dentro da água, segurando na borda da piscina. É permitido ficar submerso nos primeiros 15 metros na ida e na volta. Após, é obrigatório que alguma parte do corpo quebre a superfície da água. Então, gente, quando eles começam a prova de natação, eles primeiro pegam um impulso e vão nadando os 15 metros iniciais por baixo da água. Aí, depois de 15 metros, eles têm que subir e começar a fazer o estilo da natação. Vamos para a próxima regra, que nos diz o seguinte: sequência de medley individual, ela é o seguinte. Olha lá, borboleta, primeiro começa com borboleta, depois costas, peito e termina com nado livre, no medley individual.
Já a sequência do medley revezamento é primeiro costas, depois peito, borboleta e por último nado livre. Nas provas de revezamento, a equipe de um competidor cujos pés perderem contato com o bloco de partida antes de o nadador anterior tocar na parede, será desclassificada. Tá? Então, o nadador, no caso do revezamento, tem que esperar que o seu colega toque na borda da piscina, para ele poder partir. Se ele fizer isso antes, aí todo mundo é desclassificado. É proibido o uso de qualquer dispositivo ou maior que possa aumentar a velocidade, a flutuação e resistência durante uma competição. Na natação masculina, são liberadas apenas as sungas e bermudas. Entre as mulheres, os maiôs não podem passar dos joelhos. Bom, aí quais são os benefícios para quem pratica natação? Controle de peso e queima de caloria. Exercita o corpo sem impacto severo sobre as articulações. Também causa hipertrofia muscular, que é o aumento da massa muscular. Melhora a postura, melhora a resistência cardiorrespiratória e alivia o estresse. Gente, nadar é muito bom, é gostoso demais. Então, se você está estressado, natação é um ótimo exercício para você sair bastante leve com o seu estresse eliminado. Também é um ótimo exercício para melhorar a resistência cardiorrespiratória. Tem gente que diz, até alguns médicos ainda dizem que é bom para quem tem asma, né? Isso não é uma comprovação científica, mas o fato é que ele melhora muito a resistência cardiorrespiratória. Então, consequentemente, isso pode ter influências, né, nos distúrbios respiratórios. Bom, agora é o seguinte, se você gostaria de aprender a nadar, mas não sabe nada de natação, não sabe como nadar, tem até medo, né, trauma de água, de piscina, olha aí, vou passar mais dicas para vocês, para quem quer ser independente no meio aquático. Primeiro, tenta começar molhando o rosto, sem esfregar tantos olhos. Tá? Chega na beira da piscina, na beira do rio, ou então até mesmo na pia do seu banheiro, e fica molhando um pouco o rosto, tá? E tentar se acostumar com aquela ideia da água no rosto. Sempre que o rosto tocar a água, assopre. Tem gente que não sabe fazer isso e quer respirar quando está em contato com a água. Gente, não pode. O certo é, entrou em contato com a água, assopra, elimina o ar, para você depois, quando tirar o rosto da água, respirar. Deixe o corpo relaxado, com os braços flutuando. Quanto mais relaxado, mais fácil você fica de flutuar. Não caminhe na água, mas faça pequenos saltos, tirando os pés do chão. Experimente diferentes rotações na água, para um lado, para o outro, girando. Faça pernadas alternadas em diferentes posições na água. Então, quando você estiver pulando, experimenta fazer umas pernadinhas. Aí depois vai até você ir deitando na água. Faça movimentos de salto, empurrando a água para baixo e para trás. Ou seja, quando você estiver saltando na água, também use os braços para tentar empurrar aquela água para baixo, né? Ou então para trás, para você ir se acostumando com as braçadas. Então essas são dicas que, se você for fazendo aos poucos, vai ajudar você a se ambientar no meio líquido, né? E começando a criar gosto, perdendo aquele medo da água e depois indo vendo outras dicas também na internet para saber nadar sozinho, tá bom? Agora a gente encerra aqui a nossa aula, pessoal, e eu agradeço a atenção de todos vocês. Até a próxima.